Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã de segunda-feira, dia 29 de julho. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Que a graça, a paz do Senhor possa ser estendida também sobre toda a tua família, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Romanos, capítulo de número 6, verso de número 1. A epígrafe do texto diz: livres do pecado pela graça. E antes de nós lermos este trecho do capítulo 6 de Romanos, da epístola de Paulo aos Romanos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós te pedimos sabedoria e entendimento da tua palavra para andarmos no teu caminho, alegrarmos o Senhor, agradarmos o Senhor em tudo aquilo que nós fizermos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então agora nós vamos dar continuidade à leitura usando aqui o texto que está em Romanos capítulo 6, dando sequência. Paramos ontem, terminamos o capítulo 5. Antes eu quero só lembrar que daqui a pouquinho, às 7 horas, nós temos o devocional com a pastora Ana, às 19h30 o grupo de crescimento, e às 21 horas e 30 minutos nós temos a oração da noite. Amém? Paulo aqui no capítulo 6, verso 1, ele começa então dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Muitas pessoas não entendem por que Paulo escreveu isso. Mas Paulo escreveu isso porque, como ele tinha uma experiência como fariseu, ele conhecia as objeções que os fariseus iriam levantar, como, por exemplo, que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei, porque eles entendiam que isto que Paulo ensinava incentivava o pecado, dava um passe livre para o homem pecar, porque ele não precisava obedecer à lei segundo, ou melhor, ter pelas obras da lei ser salvo, mas pela fé. Amém? Nós precisamos entender isso de uma maneira bem simples e clara. Quando nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Isto é a salvação pela fé, porque eu me arrependi dos meus pecados, entreguei a minha vida para o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador e converti os meus caminhos. Porém, agora o Espírito Santo habitando em mim, ele vai me capacitar a seguir as leis morais de Deus, que é o que importa. Amém? As leis de Deus, as leis morais de Deus. Então, esse argumento dos judeus, principalmente dos fariseus, de que a doutrina da salvação, da justificação pela fé, da salvação, ela incentivava o pecado, não é verdade. Porque agora o Espírito Santo habitando em mim, ele me capacita a andar na palavra do Senhor, a andar no caminho de Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E no versículo de número 2 ele continua: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então nós que estamos em Cristo, que entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, Paulo está ensinando que nós morremos com ele. Como Cristo morreu na carne, como homem, nós também morremos. Ele vai desenvolver ainda esse princípio, esse ensinamento nos versículos seguintes. E ele então diz: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha, é interessante nós entendermos que esse batismo que Jesus está dizendo aqui não é o batismo nas águas. Esse batismo aqui é uma figura daqueles que entregaram a sua vida para Cristo e agora estão imersos em Cristo, mergulhados em Cristo, porque batismo significa exatamente isso, estar imerso, mergulhado. Então nós estamos unidos a Ele, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ou porventura ignorais que todos nós que estamos unidos em Cristo, fomos unidos a Ele na sua morte, que é quando Ele então ele derrama o sangue o sangue da nova aliança, amém? E culmina com a sua ressurreição, que é o selo da aprovação de Deus Pai para toda a obra de Cristo, tudo aquilo que ele fez como homem, amém? Versículo 4.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte, olha só, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Aqui sim está falando do batismo nas águas. Quando eu desço as águas, eu estou sendo sepultado. Eu estou me identificando com Cristo e com a sua morte. Então eu estou morrendo com ele, sendo sepultado, velho homem. O que é o velho homem? É o nosso corpo, o nosso homem não regenerado, sem Cristo. Ele então morre ali. Então a lei não tem mais poder sobre aquele que está morto. Amém? A maldição da lei também não tem mais poder sobre aquele que está morto. E ele diz ainda mais, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Amados, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós agora somos uma nova criatura, um novo homem, onde nós agora com o Espírito Santo habitando em nós, e pense que coisa tremenda que é isso, saber que Deus, o Espírito Santo de Deus, habita em nós e agora ele vai nos capacitar, ele vai nos ser o nosso consolador, o nosso ajudador para andar na palavra de Deus. Amém? Por isso nós precisamos agora conhecer a palavra de Deus, precisamos ter uma vida de oração, precisamos buscar sempre estar alinhado com o que a palavra de Deus diz, porque Jesus diz isso. Quem é que me ama? Aquele que ouve os meus mandamentos e os obedece. Então, continuando o versículo de número 5, lembrando que regenerados são aqueles que receberam, como eu falei, Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Estou explicando de uma maneira bem fácil, bem simples, aliás, toda a epístola dos Romanos, amém? De Paulo aos Romanos, onde mostra então isso, que nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele, amém? Porque nós nos identificamos, nós sabemos que ali nós estamos unidos a Ele, essa identificação fala de estar unido a Cristo. Então, quando nós estamos unidos a Cristo, significa que nós andamos com Ele. Então, se eu ando com Ele, eu ando na sua palavra. Eu faço aquilo que Ele fazia. Eu sou um imitador de Cristo, não um imitador simplesmente exterior, mas lá no meu coração. Amém? Eu agora sigo os passos do Senhor Jesus, obedeço a sua palavra e os seus mandamentos. Versículo de número 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, se nós estamos unidos com Ele na semelhança da morte de Cristo, amém? E isso como uma figura do batismo nas águas, por exemplo, quando nós descemos as águas, nós estamos nos identificando com Cristo e fazendo uma declaração pública de fé em Cristo. Então ele também está dizendo, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos uma nova criatura. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Velho homem é aquele que deve estar na cruz, amém? A nossa carne, com seus desejos, suas concupiscências, né? Deve estar crucificado na cruz. Nós não podemos mais andar em função dos desejos da nossa carne, mas devemos andar obedecendo o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, como alguém que nasceu de novo, que entregou sua vida a Jesus, pode continuar vivendo no pecado? Pode continuar praticando aquelas velhas obras que praticava antes? Como diz a palavra, o que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais, mas trabalhe com as suas mãos. Amém? Busque o sustento com o trabalho das suas mãos. E ele então diz mais, porque quem morreu está justificado do pecado. Como nós falamos sobre a justificação. Quem morreu está justificado. Por quê? Porque a maldição da lei não tem mais poder sobre aquele que morreu, que faleceu. É como um testamento. O testamento ele só tem valor a partir da morte de uma pessoa. E quando ela morre, todas as leis do mundo não servem mais para ela. Amém? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, Ele já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, porque
ele ressuscitou, ele morreu, mas ele ressuscitou agora com seu corpo glorificado, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, está sentado à destra de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ali ele tem todo o poder e toda a autoridade. A morte não tem mais poder sobre ele. Amém? Não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém? Aleluia. Continua mais aqui. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Amados, Cristo ele morreu em dois sentidos. Essa morte de Cristo ela tem dois sentidos. O primeiro diz respeito a que ele morreu para o castigo do pecado. Ele já não tem e não tem mais essa influência sobre ele e nem sobre nós, porque ele levou os nossos pecados na cruz. Amém? Não que ele houvesse cometido pecado. O segundo ponto é a respeito do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre aqueles que pertencem a ele. Entende? Então, estamos livres desse poder do pecado, se assim o quisermos, andando na palavra de Deus, no caminho de Deus. E no versículo 11 ele fala assim: também vós considerai-vos então mortos para o pecado, porque o velho homem já não existe mais, ele foi sepultado, mas vivos para Deus por meio de Cristo Jesus. Quando nós nos identificamos, quando nós estamos unidos a Ele, na sua palavra, vivendo, praticando, andando no seu caminho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia que está começando, que o Senhor nos dê da tua graça, do teu poder, da tua bênção, Senhor, porque nós precisamos de ti, precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Olha para as nossas famílias, olha para o teu povo, derrama paz, saúde, alegria, em nome de Jesus. Pai, renova, Senhor, o corpo, a alma, o espírito do teu povo. Enche-nos com o teu Espírito Santo, cura aqueles que estão enfermos, doentes, em nome de Jesus, e traz paz. Tira todo peso, todo fardo e coloca o teu fardo, que é leve, e o teu jugo, que é suave, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua casa poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço para todos vocês. Um dia abençoadíssimo em nome de Jesus.